Eu vou pedir mais uma vez para você se apresentar, por favor. Então, eu sou antropólogo, professor aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu estudei na graduação música em Salvador, na Universidade também Federal. Depois eu me transferi para a UNB. Eu concluí o meu curso na UNB em pleno AI-5, em 68, né? Dezembro. Em 1973 eu comecei um mestrado em antropologia na UNB e fui fazer trabalho de campo no Alto Xingu em 1974. Em 1986, eu fui fazer o doutorado na USP e concluí em 1990. Dessa vez, eu fui fazer um trabalho de campo também entre os Camaiorá, mas incluindo agora os Javalapiti, sobre o Alto Xingu. Eu passei lá praticamente o ano inteiro de 81. E fui muitas vezes no Xingu. Não me lembro mais agora quantas. O último cálculo que eu fiz era de cerca de 36 meses de permanência em campo. Bom, eu sou isso. É claro que tem mais alguma coisa. Eu tenho uma bela família, que aliás você conhece muito bem, né? Eu tenho alguns filhos muito bonitinhos, tenho uma bela mulher, muitos alunos interessantes e ex-alunos, hoje em dia colegas, e netos fanáticos, muito interessantes. Então eu sou um cara muito feliz. Aliás, eu tenho dito que estou condenado à felicidade. Ponte. Diz uma coisa. Como você conheceu Tacumã? Eu conheci em 69, né, quando eu fui com o Ah, Pedro. eu conheci Tacumã em 69. Vamos botar nessa. Então, eu conheci o Tacumã em 1969, quando, a convite de Pedro Agostinho, que fazia o seu trabalho de campo lá na direção do seu mestrado, quando eu fui para lá, eu conheci o Tacumã, na aldeia. Ele era o chefe, né? E em 69, então Tacumã já era chefe da aldeia. Já era chefe da aldeia. Você chegou a conhecer o pai de Tacumã? Não, infelizmente não. Cutamapã, que era um grande chefe também, como Tacumã e Cotó, que eu não tenho agora a data exata do seu falecimento, mas acho que foi, se eu chego em 69, eu acho que ele faleceu aí no meio dos anos 60. Sei que o seu Quarupi foi muito grande, por aí, em 66, por aí. Mas eu não o conheci, infelizmente. Você pode fazer contar rapidamente a história de Tacumã com coisas bem sucintas, assim, tipo, nasceu por volta de tal ano, se tornou chefe por volta de tal ano, só para a Sim, gente ter uma coisa cronológica mais ou menos certo, estabelecida. certo. Olha, é difícil calcular, né? Mas a aproximação é bem relativamente fácil. Então, o Tacumã era adolescente nos anos entre 49 e 53, quando estiveram lá o Galvão, Eduardo Galvão, professor do Pedro Agostinho, e o Calervo Oberg, que esteve lá em 53, se não me engano, fazendo trabalho de campo entre os Camaiorá que moravam nessa época no posterior lugar conhecido como Jacaré, ou que passou a ser então a base da FAB. Então, Tacumã nasceu a partir de 49 e 53 para trás, cerca de 15, 20, 18 anos. Então, se 49 seria a parte mais baixa do intervalo, a parte inferior, vamos botar 15 anos. 49 vai dar 39 menos 5 dá 34. Tacumã nasceu por aí.
entre 32, 33, 34 e quase 40. O Tacumã, portanto, ele, se estivesse vivo agora, vamos sugerir que ele nasceu em 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94, 2004 e 14. Estaria com 81 anos. Então, depois disso, o Tacumã, ele se torna... bom, ele tem contato com os Vilas Boas nos anos, nessa época de sua adolescência. Ele tem contato com os Vilas Boas, especialmente com o Orlando, com o Cláudio e com o Leonardo, ali naquela região do Jacaré, do Alto Xingu, onde foi construído um posto, né? E um campo de pouso absolutamente estratégico nessa época. Porque, na realidade, a expedição Roncador-Xingu, que chegou ali por volta de 46, por aí, começando com os Vilas Boas, era uma expedição de, aspas, desbravamento, como se diz, o que é uma experiência, é uma expressão muito interessante, você desbravar, como se aquilo ali fosse bravo ou bravio, né? Mas o objetivo consciente era construir campos de pouso, porque porque antigamente a navegação aérea dependia de campos de pouso, e, portanto, era através disso que se fazia a comunicação entre os aviões e a terra. E se estava tentando fazer uma linha aérea entre o Rio de Janeiro e Miami. Então, essa expedição é para isso, é para construir campos de pouso. E ela tinha paixão por campos de pouso. E o Tacumã, como era adolescente, um adolescente muito esperto, ele foi ajudar os Vilas Boas. Então, nessa época, ele passa um grande tempo, né, com os Vilas Boas, ali no Jacaré. O pai do Tacumã fica bravo, porque ele estava na época de reclusão pubertária, e como o Tacumã era o sucessor do pai, como é que chama? A reclusão era estratégica. Quanto mais poderoso é aquele que está na reclusão, ou será aquele, mais longa é a reclusão. O que é a reclusão? Bom, são outros R$500. Serve para se preparar para o futuro. Na reclusão, os reclusos, tanto homens como mulheres, adolescentes, eles ficam dentro da sua própria casa, separados, dentro de uma tendinha, ali no escuro. Devem aprender a falar baixo e devem aprender a olhar e ver. Essa é uma diferença importante, olhar e ver. Então, e aprender outras coisas. Aprender mitos, histórias no sentido mais corriqueiro, quando chegou aqui quem, né? Há estudos sobre a reclusão. Então, isso começam aí uns desentendimentos entre o pai do Tacumã e os Vilas Boas. Bom, mas vamos adiante. A próxima data, bom, o pai do Tacumã morre em torno dos anos 63, por aí, tá? Ou 4. E o sucessor dele é Tacumã. O problema da sucessão é complexo em vários... Não é somente no Xingu, viu? É complicado no mundo inteiro, né? Bom, isso inclusive é um tema clássico da antropologia, né? Como é que alguém sucede a alguém, né? Tem motivos genealógicos muito claros no caso do Tacumã,
Mas ele ali não bastava isso. A genealogia, ou seja, filho de chefe é chefe. Tá bom. O que acontece é que pode ter e deve ter outras capacitações, especialmente um grande dom da oratória. Porque o chefe tem uma forma de discurso consagrada, que é discurso de chefe. Não é qualquer um que faz um discurso daquele, no centro da aldeia. Convocando os aldeões para pesca, para uma festa e coisas desse tipo, né? É um discurso cantado, lindo. Eu posso cantá-lo, mas não agora, que seria uma outra coisa, entende? Há vários tipos de discurso de chefe, há vários tipos de chefe. Aliás, os Camaiorá são pródigos nisso. E segundo você, que esteve recentemente lá, me disse, estão aumentando o número de chefes, né? O que é peculiar. Porque o que eu conhecia, na época do meu doutorado, era que havia dois tipos de chefia. Você tinha a chefia da gente, tá? Que é o chefe político-diplomático, vamos dizer assim, né? Normalmente a terra é apropriada em nome dele. Mas o nome dele não é o nome dele, é o nome do grupo. E você tem um chefe religioso, ou mágico religioso, ou como se queira, né? É aquele, ou o chefe ritual. Todos os dois têm que ter linhagem de chefia. Então chamava-se chefe de gente, que é o político diplomático, e chefe da terra, que é o ritual. Tá? Isso é muito interessante. Não conheço ninguém que estudou a política no Alto Xingu, e muito menos eu consegui fazer isso em tão breve tempo. Muito bem. O que acontece a seguir? Bom, é claro, quando morre o Cutamapã e o Tacumã assume, como todo chefe, ele é contestado, porque o cálculo genealógico ele é muito complicado. Podia ter muita gente na posição do Tacumã, da mesma linhagem. Não irmãos propriamente de pai e mãe, mas irmãos, por exemplo, de pai e outras mães. O Cutamapã teve muitos filhos. O Yanomacacumã, também conhecido como Sapaim, é filho de Cutamapã e poderia ter sido chefe. O Ayupu, hoje chamado Parrã, conhecido também como Barriga, é um irmão júnior do Tacumã, com outra mulher do Cutamapã. O Cutamapã tinha 3 esposas. Então tinha muitos filhos. Filhos mulheres eu não me lembro agora. Então, vários desses poderiam ter reivindicado a chefia. Mas não somente eles. A Cutamapã tinha primos, irmãos. O seu pai, do Cutamapã, tinha irmãos que tinham filhos. E esses são classificados como filhos. Chama Paí, que nem o Cotó que me chama. Cotó que me chama Paí porque eu sou classificado como irmão do Tacumã. Entende? Então, o problema é complexo. O chefe tem que ter, além da genealogia, ele tem que ter essa capacidade de fazer esse puta discurso. É uma coisa demais aquilo ali, não precisa fazer mais nada na vida, é lindo. Além disso, ele precisa ser um bom artista. Você já pensou que delícia, né? Se os presidentes brasileiros, ocidentais, soubessem tocar flauta? Fosse, aliás, um passe. Tacumã era um virtuoso da flauta jacuí. Depois, por um motivo que eu até hoje não entendi, ele deixou de ser. Isso é muito interessante, né? Ele era um grande virtuoso. Até 81.
Depois eu acho que o xamanismo invadiu a praia dele. Como disse o meu colega, o professor Acácio Tadeu Piedade, o complexo dessas flautas jacuí é um complexo xamânico. Interessante, né? Descoberta de quem? De Acácio. Mas ninguém tinha falado nisso. Ele migrou, portanto, da flauta, que era uma atividade xamânica, e filosófica, para o xamanismo propriamente dito. Então, Tacumã, quando eu volto, porque eu fui para o meu trabalho de campo, de doutorado, em 81. Voltei muitas vezes, né? Em 84, acho que tive por lá, ou 85, agora não me lembro. Tacumã estava migrando para o xamanismo. Como é essa migração? Os espíritos, no sentido latino do termo, espíritos, que é muito próximo do sentido de mamãe, de apapata, itseque. E apapata é em língua Walja, itseque é em língua cuicuro. Então, meu amigo, observe, o mamãe escolhe, o espírito escolhe quem ele quer. Então ele tem que ter um comportamento, por exemplo, um candidato a xamã não pode ser viver trepando, não perdendo substância. Tem que ter um determinado tipo de alimentação, um determinado tipo de fala, no caso, mais contida. E tem a ver, claro, com a maturidade que ele vai adquirindo. Porque para você ser xamã, muito jovem pode já ver xamã criança, né? Mamãe pode baixar e diz, cara, eu quero esse cara como meu pajé. Aliás, a palavra pajé é mútua, né? O pajé, propriamente dito, o humano, fala para o mamãe, meu pajé. E o meu pajé fala para o humano, meu pajé. Saber o que é pajé é a questão talvez essencial de todo o xamanismo no Alto Xingu. Então, meu amigão, quando eu cheguei em 84 ou 5 no Xingu... Só uma coisa, que a gente começou a falar sobre o desentendimento de... Aí chegou que o Tacumã assumiu a chefia. E a gente já pulou para quando ele estava virando pajé. A gente tem um lapso de tempo aí que foi justamente quando ele foi contestado, né? Ele é, olha, até agora... Que foi, inclusive foi afastado, né, da chefia do... Olha, os Vilas Boas, eles interviram politicamente em todas as vamos chamar assim, os grupos, né, do Alto Xingu, e não somente Camaiurá, portanto. Interviram como? Mudando os chefes, aqueles que eles achavam que não eram adequados. Os Vilas Boas tinham uma ideologia, entende? Do contato, sobretudo, ligada à questão do contato com os não índios. E eles eram extremamente coercitivos. Se você não obedecia a eles, não tinha anzol. Nem anzol, nem rede, nem gasolina. Bom, gasolina é mais recente. Ou seja, as benesses do chamado mundo capitalista não eram alcançáveis se os Vilas Boas não fossem obedecidos. E o chefe Cuicuro foi demitido, ficou uma pessoa chamada Narro, que não tinha linhagem. No caso, Camaiurá, eu não vou dizer o nome, meu amor. Ele morreu, mas tem a descendência. É muito deselegante falar sobre determinadas coisas. Porque o que acontece é o seguinte... Sim, mas o que aconteceu de fato foi que os Vilas Boas, de alguma forma, deporam Tacumã e botaram uma outra pessoa no lugar dele. Eu não sei se chegou a se configurar uma outra pessoa no lugar dele.
Eu acho que até certo ponto, sim, em 69... Precisava só para que você falasse que os Vilas Boas interferiram na aldeia Camorá, afastando o Tacumã da chefia. É só para a gente poder saber. Os Vilas Boas, portanto, interviram continuamente na prática política camaiorá, e não somente política, alimentar e tudo mais, sexual, né? Os Vilas Boas transavam com as moças. Os camaiorá achavam isso natural, mas diziam, olha, não é só para vocês, não. Porque as moças camaiorá gostam de transar e reconhecem que isso é um direito delas, mas não são a favor da exclusividade nisso. Então, interessante isso, né? Pouca gente trabalhou isso. Então, o Tacumã, ele é contestado através do Estado brasileiro na figura dos Vilas Boas, com toda a sua retórica assexuada, de pureza, etc. Tá? Então, o que é que o Tacumã faz? Diz, tá bom, você... Se é de gosto, dizem em Alagoas assim, se é de gosto, arregala o peito. Então ele foi dizer, olha, ali também tem anzol, na FAB. Ali também tem anzol, tem rede, tem isso, aquilo outro. E não tem esse tipo de cobrança. Tem uma retórica de contato bem diferente. Os índios devem se tornar brasileiros. No caso do Tacumã, dos Vilas Boas, não, os índios não devem se tornar brasileiros. São puros, devem manter a pureza. O Brasil, desse ponto de vista, é sujo. Isso é uma retórica complicada, porque ao mesmo tempo que é visto dessa maneira, oficialmente, o Xingu se torna um paraíso para o empresariado paulista e para uma classe de pessoas ilustres no mundo em geral. Ali nós tivemos rainha, rei, né, da Bélgica, grandes empresários paulistas, porque como era que os Vilas Boas garantiam os suprimentos, né? Garantiam através desse tipo de coisa. Então, de qualquer forma, você chegava lá, um grande empresário paulista tinha acabado de fazer uma puta doação. Lembro que o Parque do Xingu, quando foi criado e depois, durante muito tempo, era independente do organograma do SPI. E não é somente independente, é concorrencial. Os Vilas Boas têm uma grande contradição com os Meireles, por exemplo, que são tão ilustres quanto eles. Chico Meireles, um grande herói. Apoena Meireles, outro grande herói. Tanto quanto os Vilas Boas eram heróis. Eu quero chamar a atenção, André, a cada momento que eu estou usando a palavra herói, buscando o seu sentido mais original. Um herói é um ser sagrado. É isso que eu quero dizer. Então, para os índios, né, é um ser sagrado. Não, para os não índios, é interessante, uma pergunta interessante. Será que os heróis serão sagrados para nós? Não sei. Mas isso é outra tese de doutorado. São várias teses de doutorado que a gente vai descobrindo que deveria ter feito. Então, nos anos... quer dizer, a contestação está com uma... Porque todo chefe, quanto mais poderoso for, ele tem que ser contestado. Por que o PT é contestado no Brasil? Porque é poderoso. Não é fácil fazer o que o PT fez neste país. O poder, ele é um castelo de cartas. Quanto mais poderoso você é, mais você é fraco. Isso é interessante, né? Mas então, o Tacumã já... Eu voltei em 85, depois eu voltei
às vésperas da defesa da minha tese, defendi 90, né? Deve ter sido 89, 88, né? Mas são breves passagens, né? Só uma questão. Então, a partir dessa contestação, que seria uma espécie, a contestação, ou seja, o não apoio da chefia pelos irmãos Vilas Boas, então Tacumã procurou a ajuda da FAB. Da FAB, E foi nesse momento então, que teve essa mudança, porque até esse momento os Camaiora também eram muito ligados aos Vilas Boas. E a partir daí ele teve essa mudança com essa ligação maior com a FAB deu esse tipo de estrutura para os Camaiorás, esse tipo de apoio? Médio. Os Camaiorás sempre fizeram incursões já muito longínquas. Eu conheci um senhor chamado Maricá, tá? Que era muito, aliás, um gentleman, um homem gentil e um homem muito cultivado. Ele conhecia o mundo dos brancos. Ele era um dos poucos índios, quando eu cheguei em 69, que ia no Paranatinga, que é um rio onde tinha assim um posto do SPI, ele ia lá buscar suprimentos. Machados, facas, anzóis e tudo. Esse homem era, portanto, você tinha uma relação dos índios Camaiorá com o mundo do mercado já antiga. Tá. Uma questão, porque essa forma de Tacumã, como chefe Camaiorá, procurar o apoio da FAB, também não é uma forma de contestar os Vilas Boas? Que Mas ali? claro, com absoluta certeza. Opa, desculpa, o braço tá indo. Com absoluta certeza, o Tacumã e toda a sua linhagem. Só um segundinho que eu esbarrei aqui, só para reajustar aqui o quadro, pai. Desculpe. Ok. O Tacumã, nós merecemos. Ele contestou essa retórica e essa prática dos Vilas Boas até o final da vida. Então, o problema é esse, quer dizer, como... Eu não vou falar mais agora dos Vilas Boas, deixa isso para lá. Tacumã é muito mais interessante do que eles. É claro que as relações são muito interessantes. O Tacumã ele foi crescendo como pessoa e como político, e como diplomata e como xamã. Entende? Quer dizer, aí, é claro, contestação? Claro que tem. Até hoje você vai lá e diz que Cotoca é bêbado. Não é. É mentira de quem diz isto. Cotoca é um grande chefe e merece a chefia que tem. E todo o seu trabalho, tá, é um trabalho para preservar a possibilidade dos Camaiorá permanecerem como são. Então, quem fala mal de Cotoque é facção interessada em outra coisa. Entendeu? Quer dizer, eu acho que o que é Cotoque? Bom, Cotoque é um homem poderoso, cara. É difícil lutar contra ele. Tem 26 filhos. Não é um homem forte. É como diria, não é Monod Bequelon. É Monod Bequelon. Aurore Monod Bequelon. Ela é antropóloga que estudou os índios Kayapó e os índios de Roraima, ali do Vale do Rio Branco. Ela é a pessoa que usa uma categoria muito interessante chamada de homem eminente. Bom, é claro que isso é uma forma de apontar para a Melanésia. A Melanésia é famosa, entre outras coisas, porque tem o que eles chamam na literatura de big man, grande homem, que são homens que têm poder. No caso da Melanésia, você tem a acumulação de riqueza. O homem eminente na América do Sul, tropical, não acumula riqueza, senão ele está frito. Tacumã é um homem eminente. Ele nunca acumulou, porque quando você acumula riqueza aqui, você é suspeito de feitiçaria.
Então, André, o Cotoque é isso, ele não é igual a Tacumã. É muito. Porque Tacumã está ligado ao mundo da arte, né? Das flautas, no caso, do xamanismo, da diplomacia. Né? O que o Cotoque desenvolve é um trabalho político interno. Ele é um homem poderoso porque tem um grande número de filhos e, portanto, um grande número de aliados, genros, tá? Um grande número de, bom, irmãos agora, não me lembro, irmãos no sentido de irmãos reais, eu acho que são poucos, mas irmãos no sentido de primos paralelos são bem mais. E são aliados dele. E ele tem alianças, porque o problema é o seguinte, você tem pontos muito claros de contestação do Cotoque, dentro da aldeia, não vou falar em nomes, e fora. Mas não esqueçam, os Vilas Boas produziram uma obra magnífica ao estimular o casamento de duas filhas de Cutamapã com o pai do Aritana. Duas filhas que são minhas irmãs classificatórias, uma delas chamada Tepuri. Então, isso não é brinquedo. Essas duas irmãs são casadas com um dos homens também mais poderosos, Xingu, que já foi embora. Era um grande sábio. Não devo dizer o nome dele mesmo, que já eu conversava. Então eu fico emocionado de mesmo. Não devia me lembrar dos mortos. Os mortos têm que ser esquecidos. Mas eu me lembro, eu não sou índio. Eu me lembro de meu cunhado me contando narrativas fantásticas. E a gentileza daquele homem, das minhas irmãs lá, dos meus sobrinhos todos. O Pira era pequeno. Esse meu sobrinho que morreu agora é um grande líder indígena. Filho desse homem que era o meu hospedeiro na aldeia Lapiti. Porque em 81, André, eu fiz trabalho de campo com os Camaiorá. Depois eu peguei mala e cuia e fui para o Jalapiti. Fiquei na casa do meu cunhado. Então, é difícil, porque o problema é o seguinte, a essência da luta política aí. Está aí, a essência. Porque é difícil o jogo de aliança e o jogo de oposição propriamente falando. Né? Tá, uma coisa. Então, só para a gente um pouco tentar seguir essa coisa um pouco mais cronológica, para depois até poder montar uma estrutura. Morre o pai de Tacumã, Tacumã assume a chefia e é contestado. Por N contestações, mas a que deu mais resultado, com as alianças todas que tinha, seria a contestação que partiu dos Vilas Boas. Tacumã se afasta. E o que acontece com os adversários de Tacumã que não são os Vilas Boas? Porque esses não foram... Meu filho, o Tacumã é um homem poderoso. Todos os seus adversários morreram. É pronto, basta dizer isso. Não me pergunte como, porque eu não sou espião, eu sou antropólogo. Eu só precisava que você falasse de alguma forma, que localizasse isso dentro da história do Tacumã, em que momento e como foi isso? Continuamente. Porque os Vilas Boas, eles aproveitaram o faccionalismo xinguano instalado ali entre os Camaiorá para contestar o Tacumã. Mas eles não sabiam do poder do próprio. Entende? Então, o que aconteceu? O que aconteceu é que todos os que contestavam Tacumã foram morrendo. Não me pergunte quem, se foram mortos, morte matada ou não. Porque, como lhe disse, o seu pai não é espião. Eu sou antropólogo. Isso eu não vou contar. Nem sob tortura. E uma pergunta. Bom,
com certeza, o fato de que Tacumã era um cara poderoso, porque ele tinha muitos aliados dentro da própria comunidade dele, como em outras partes do Xingu, e conseguiu se aliar de alguma forma à FAB, se distanciando dos Vilas Boas. Sim. Isso cria talvez um poder paralelo no parque, que cria talvez uma tendência que afeta outras aldeias. Como é isso? Eu acho que cria, sim, uma tendência mais aberta para aquilo que não é admissível a ideia da pureza que está no discurso dos Vilas Boas, apesar de não ter nada a ver com a prática. O assexualismo. A política camaiorá reconhece a existência do sexo. Ele não é obscurecido. Para homens e para mulheres. Não tem esse negócio de machismo lá. Homem pode transar, mulher não pode? Por quê? Não é? Não é justo. Então, eu acho que cria-se. Então, essa ideia de chamar Cotoque de bêbado parte daí, que ele tem uma visão assexuada, purista. Entende? Não é. E quem a está usando? Está lutando contra o trabalho político do Tacumã, herdado pelo Cotoque. Olhe, você certamente vai viver mais uns 100 anos, ou 120. Entende? Quem viver verá o trabalho do Cotoque. O Cotoque é meu filho mais velho, viu? Estou falando sobre ele e não batam nele, que se baterem no Cotoque, estão batendo em mim. É verdade. Certo. Então, com toda essa aliança que Tacumã teve em torno dele, que, claro, vem da história do pai dele, vem de toda a linhagem dele, da própria história dele ser um campeão de Ruca-Ruca, de ser um excelente flautista, a entrada dele no xamanismo, que também cria outros poderes para o próprio Tacumã. Como foi esse período, pai? Depois dessa contestação inicial, que era mais poderosa, que conseguiu até tirar ele do cargo da chefia dos Camaiorá, desde que ele voltou até o momento da morte dele, o que você acha que teve de transformação na aldeia? Como você acha que Tacumã levou a política interna e externa dos Camaiorá? Como foi o desempenho dele como chefe e como xamã dos Camaiorá? Um grande chefe, né? O Tacumã sempre foi um grande chefe, uma visão. O Tacumã sempre pensava a aldeia e o planeta. Ele não estava só na aldeia. Ele tinha uma maneira de pensar o planeta, o que nós chamamos de Brasil, e o resto do mundo. É um cidadão do mundo, o Tacumã. Entende? Então, a forma de fazer política do Tacumã é muito durável e consolidada. Então, quando você chega nos anos 90, Tacumã é um chefe e um pajé consagrados internacionalmente. De tal maneira que os seus irmãos, vão procurar outros lugares. Por que Yanomacacumã saiu da aldeia Camaiorá? Ou Sapaim, né, o nome dele. Ele é um homem tão poderoso quanto o Tacumã. Só que ali ele não tinha como ter o exercício desse poder no plano xamanístico. Então, ele tem uma outra percepção. O Sapaim, ele é um gênio também. Só que o xamanismo dele é para o planeta. Diz que pajé. Pode? Pode. Por que a Escola Paulista de Medicina pode ir no Xingu curar os índios? E por que o Sapaim não pode ir para Brasília curar os não índios? Claro que pode. Então,
autoridade, toda autoridade, por mais forte que seja, ela é contestada. A essência do poder, isso é uma das minhas áreas de trabalho na antropologia, é a fragilidade. É um castelo de cartas, né? Tem um estudo fantástico de um antropólogo norte-americano chamado Clifford Geertz sobre o estado em Bali. Ele ali constrói, né, um discurso muito interessante. A meu ver, é a melhor obra do Geertz, que é o reino de Bali, né? Que nesse momento, né, toda a Indonésia era uma colônia holandesa, né? E o que o Geertz mostra é que a essência do poder do grande rei, que era o centro imóvel do poder, a imagem é o castelo de cartas. Se você desloca uma carta, pode cair tudo. Então, o que eu quero trazer essa imagem, é claro que o Alto Xingu, bom, sempre alguma coisa tem a ver com Bali. Mas eu acho que é bem diferente. Mas no caso ali, o poder, de quem é o poder no Xingu indígena? São aqueles que têm contato com outros poderosos da região, indígenas, e com não indígenas. E, portanto, quanto mais contestada a pessoa, é porque ela é mais poderosa. E o contato com o sagrado? O contato com o sagrado está garantido, porque Tacumã era um homem iluminado, né? Tinha sonhos. Eu já me contou muitos sonhos, interpretava os meus. A primeira pergunta que quando você está... Eu passei anos lá. Quando eu acordava, Poné de Havaí, ao pé da letra, essa expressão muito interessante. Então, né, você, Javaí. Javaí é um tipo de mato, um capim alto. Você foi no mato. Isso é psicanalítico, né? Dormir aí no mato. Então, eles diziam que eu sempre falava muito quando dormia.